Eu queria saber da senhora, então, duas coisas. A primeira é em relação à abertura da CPI do MST, porque havia uma avaliação, inclusive de parlamentares do PT, de que o governo não tinha se esmerado no sentido de não deixar que a instalação acontecesse, porque o foco estava voltado para a CPMI do 8 de janeiro. Como é que a senhora avalia? Foi um erro do governo ter deixado a instalação acontecer? E, segundo lugar, segunda questão é em relação a essas negociações. Como a senhora avalia esse ingresso iminente do PP, republicanos no primeiro escalão? Eu gostaria de saber também se a senhora acredita que dá para conciliar de alguma forma, no meio do caminho aí, essa aliança, esse diálogo com esses partidos. De fato, não houve um esforço por parte do governo, não colocou peso, né, na CPI do MST, a definição que você fez. Eu concordo totalmente. Se preocupou com a composição da CPMI, do golpe, né, do 8 de janeiro, e a do MST ficou deixada de lado. Tanto é que a gente passou meses ali no enfrentamento, no desgaste físico, emocional, mas com muita firmeza política, desnudando as contradições do agro, dos membros da CPI. Foi assim que a gente conseguiu chegar até o mês passado com ela desmoralizada socialmente. A virada por parte do governo foi quando houve a convocação do Rui Costa, porque daí não se tratou mais de um problema só do movimento social ou dos parlamentares que estão ali presentes, mas virou efetivamente um tema de governo. Os caras são tão irresponsáveis que queriam chamar o principal ministro do presidente Lula para falar sobre movimentos sociais. Queria ou que ele falasse mal do movimento social, que é um problema, né? Considerando que somos todos militantes de esquerda e queria criar esse desgaste no momento que isso não é oportuno, ou que ele elogiasse de alguma forma também o movimento social, tentando ali criar algum desgaste entre ele e o agro no Brasil. Então, eu queria uma cilada por Rui Costa por um tema, gente, que assim, honestamente, ele não tem o que responder. O que o ministro da Casa Civil tem a ver com o movimento social, com supostas irregularidades que esses bolsonaristas encontraram? Quando chegou nesse estágio, aí o governo começou a atuar. E aí o líder do governo na Câmara dialogou com o líder desses outros partidos para que os membros que dão a maioria para o Salles pudessem sair e foram trocados. Mas, como eu disse, é uma troca ainda muito frágil, né? Não são pessoas com uma firmeza ideológica conosco, mas estão ali cumprindo com esse papel, com esse acordo por hora, ao menos, que foi feito com o governo. Agora, sobre esse tema da dança das cadeiras, eu acho muito triste, assim, na verdade, a lógica que a política funciona no nosso país, né? E, sobretudo, o papel do Lira de chefe da chantagem do Congresso Nacional. Projetos importantes para o país só saem do papel sob chantagem do Congresso Nacional, dos seus membros, para ter espaço, na verdade, ministérios, né? É uma lógica que segue na política brasileira há muitos anos. Muitos deles, inclusive, tinham, a princípio, essa relação com o ex-governo Bolsonaro, mas eu identifico ainda que houve um processo de bolsonarização de muitos deles. Alguns estavam ali no pragmatismo, no fisiologismo, né? Estavam no governo Bolsonaro como estariam em qualquer governo, como podem estar agora, inclusive no próprio governo Lula. Mas alguns deles foram saindo do armário, se revelando, colocando as suas posições mais reacionárias, misóginas, se silenciando sobre crimes que aconteceram contra o país. E é esse o alerta que eu acho que é importante a gente fazer. Que pode ter figuras do bolsonarismo no novo governo Lula. E isso nós, como militantes, que também elegemos o presidente Lula, que queremos muito que o Brasil avance em direitos, que avance na melhoria para o povo, precisamos fazer também a nossa pressão, principalmente considerando que as chantagens que ele fazem sobre o governo são sobre ministras, mulheres, sobre a ala mais progressista do governo Lula, que é um governo de composição. A gente sabe, né? Foi uma frente ampla que garantiu a vitória contra o Bolsonaro, uma eleição dificílima. Mas veja, quem que eles querem? Eles querem a cadeira da Ana Moser, querem a cadeira da presidenta da Caixa, que pela primeira vez é uma mulher progressista, querem a Anísia, que nem é do mundo da política, ainda que esteja, mas que anteriormente, ainda que seja muito politizada, tinha uma função técnica, né, à frente da Fiocruz, no momento mais difícil do país. Então, esse tipo de chantagem a gente tem que fazer muita pressão para que não se aceite, entendeu? Porque não basta quererem se acomodar, querem se acomodar na janelinha, sendo nos melhores postos e em temas que são fundamentais para a gente. É esse o cenário que hoje está o Congresso Nacional. Eles ameaçam
tirar tudo de pauta enquanto essas chantagens não forem cedidas. Por isso que é tão importante, eu sempre digo isso, se amparar nas lutas do povo, sabe? Nas margaridas, que estavam hoje mais de 150 mil mulheres nas ruas, no povo trabalhador que votou no Lula para que ele tenha a condição de cumprir o programa eleitoral, porque a figura dessas pessoas muitas vezes atrapalha, né? Puxam sempre para a agenda do mercado, para a agenda do agro, e dificultam que as nossas propostas progressistas boas para o país avancem. Então, acho que é isso. O nosso papel, quando a gente fala de pressão política, é isso. Não é nem só de puxar para a esquerda, mas é puxar para o povo, sabe? As definições desse governo e tirar das mãos desses que são chantagistas. É assim que eu os defino mesmo.